Boa, pessoal. Vamos lá. Então, vou chamar aqui o Nicolas Rogério. Vamos ver se ele tá aqui. Ó, Opa, Nicolas, beleza, cara? Opa! E aí, Gui, Fala, beleza? fala, Nicolas, Tudo beleza? Seja certo? bem-vindo. Ah, Tamo e ouvindo, aí, cara. Você tá Lindsay, ouvindo e a aí, Gui, tudo gente? certo? Beleza? Tô ouvindo. Super bem, beleza? Tudo bem? Tudo certo, cara. Pô, obrigado aí por estar participando aí da aula de hoje aí, poder contar um pouco aí da sua trajetória. Tu lembra, ô Nicolas, como é que você conheceu a gente, cara? Eu lembro, cara, eu lembro que eu tinha visto já o Beans em alguns lugares aí pela internet, né, alguns anúncios, alguns conteúdos e tudo, mas não conhecia, né, fiquei bem curioso assim e tal, vi uma coisa ou outra, mas na época principalmente tinha muita coisa muito similar, eu já estava em outras mentorias que eu achava que eram parecidas até. E aí não dei muita atenção, mas aí começou a aparecer uns anúncios legais de vocês e tal, aí falei, eu vou atrás, né? E se for bom, e se for legal? E aí, graças a Deus, tive essa curiosidade aí. Daí eu entrei em contato com vocês, aí eu lembro que vocês me chamaram e tal, a equipe me chamou, e aí eu achei super massa. Eu lembro até hoje da call que você fez, Gui, super legal. Eu lembro que vocês quebravam tudo quanto é tipo de objeção que eu tinha. A ancoragem, até hoje, aquela cola é até um exemplo, assim, muita coisa a gente mudou depois na nossa reunião aí, Legal. da minha própria experiência, assim, né? E aí eu vi toda a reunião de vocês e tal, a forma que foi apresentada, achei muito massa. Eu falei, para os caras estarem do jeito que estão, apresentarem, viverem o que eles estão pregando aí super bem, no mínimo eu fiquei curioso. Na época eu lembro que eu não imaginava que o valor era tão alto assim, mas no primeiro mês eu já vi que era pequeno demais perto do que a gente podia ter, entregar, enfim. Então foi Show, cara. E fantástico aí. qual que eram os seus desafios na época que você conheceu a gente? Como é que estava a tua agência? Me conta um pouco aí. Qual que eram os desafios? Eu até estava falando com a equipe aí também antes, e até fiz um esforço para lembrar como é que era aquela época aí, parece que faz tempo, né? Eu lembro assim, não faz muito tempo que eu estava naquela realidade ali, eu lembro que eu estava faturando em torno de 35, 40 mil, então já tinha operação, já rodava algumas coisas, imaginava já que tinha uma empresa bem estruturada e tal, agência legal, mas daí aí eu comecei a perceber vários lugares, várias falhas ali que eu estava cometendo e que o que vocês entregavam preenchia, né? Mas eu lembro que a gente estava faturando na faixa de 35, 40 mil, mais ou menos. Naquela época, eu tinha de margem, assim, em torno de 20 e poucos, 30% de margem. Então, mesmo faturando pouco, eu tinha uma margem que ainda era pequena, não era muito grande, né? E aí, depois disso, eu comecei crescia uma vez ou outra, descia, não era nada muito constante, assim, estava nessa faixa de faturamento, lucro meio baixo, um monte de clientes. Eu acho que eu tinha a mesma quantidade que eu tenho hoje, eu acho, mais ou menos, ou mais até, de clientes, dava muito mais trabalho. Eu lembro que eu comecei no psicólogo, porque eu tinha que atender, tive que atender um monte de clientes, a gente crescia, às vezes crescia de forma super desorganizada. E quando eu bati os 50 mil de faturamento, fiquei super feliz, mas a gente teve um lucro baixíssimo. Aí no outro mês a gente reduziu um pouquinho mais, eu quis deixar um pouco mais eficiente o negócio, mas a gente estava faturando pouco e lucrando pouco ainda. Atendendo um monte de cliente, um monte de nicho diferente, sem método, sem forma de entregar. Aí, time também meio bagunçado e tal, não sabia como pagar, chamar a galera, e como Quem, montar o quem, time. quem tá se identificando aí com alguns desses pontos aí do Nicolas, pessoal? Ó, então você tinha certa desorganização ali na operação, cara, tinha cliente demais, o lucro, né, não tava lá essas coisas, né, 25%. Para esse tamanho de faturamento é uma margem baixa, né? É E o muito que baixo, que, né? e Nicolas, o que que fez você se conectar com a gente? Quais foram as fichas que caíram quando você foi ver o nosso conteúdo, nossa linha de raciocínio, né? Que você se conectou aí? Eu lembro que eu sempre consumi muito conteúdo de fora, né? Eu lembro que o pessoal fora, assim, estava acompanhando muito, que eles faziam, tinham vários modelos diferentes de agência aí, e fora, digo, nos Estados Unidos, né? Estavam fazendo muito esse modelo de nichar a agência, atuar num nicho específico aí, ter um método, entre aspas, produtizar e tudo isso, né? Deixar mais escalável, mais fácil de vender, entregar e tal. E eu tava achando muito interessante, mas assim, eu ia ter que ir para lá e começar a capinar o lote, que ninguém tinha feito isso ainda, né? E quando eu vi que vocês traziam essa ideia, mostravam formas de fazer isso, tinham uma metodologia, tinham a estrutura da mentoria, tinha um monte de mentorado, um monte de gente também fez isso. Eu falei, cara, é muito mais fácil eu olhar para isso, eu ir com os caras junto aí, eu corto muito caminho já, sabe? Em vez de tentar fazer por conta, desbravar tudo por conta aí, e cair muitas vezes, errar muitas vezes. Então eu vi que vocês tinham uma metodologia legal, eu vi que eu sabia, já tinha uma certa noção que era possível aí, porque eu vi fazendo muito isso lá fora.
E aí, quando eu vi os cases de vocês, eu te conhecia até de rosto, assim, até pelo Insta e tal, Aham. pelo Érico, algumas coisas também e tal. E aí eu falei, ah, cara, eles não devem estar aí à toa, né? Não deve ser qualquer coisa. Então, aí eu achei super, super legal a metodologia, toda a entrega que vocês fizeram, a forma que era organizada a mentoria, as aulas, todas as coisas também. E eu vi que vocês tinham a agência, também praticavam o que vocês pregavam ali, e desde aquela época já funcionava super bem. E depois eu vi que continuou crescendo, continuou melhorando cada vez mais. Mas desde aquela época já era um modelo que eu pensava, poxa, se eu chegar à metade do que eles estão hoje, para mim tá surreal, eu sei que tá certo. E eles não estão só vendendo curso agora porque cansaram da agência, porque a agência não dá lucro. Eu vi que funcionava, o negócio dava certo, assim. Então chamou muita atenção. Aí na hora eu falei, ah, cara, vamos testar. E o valor de investimento, o preço é muito baixo versus o valor que eu ia ter, né? Show, cara. E quando você entrou na mentoria, assim, quais foram as suas primeiras impressões do lado de dentro? Tu lembra? Eu lembro. Aham. Eu lembro que eu entrei, como eu já te falei, né? Eu tinha participado de várias, assim, cara. Eu comecei a agência bem novo, né? Eu tinha 17 para 18. Então, sempre, como não tinha muita noção de muita coisa, eu entrei desbravando um monte de curso, mentoria e tal. E várias, faziam de várias formas diferentes, mas muita coisa bem desorganizada e tal. Então, eu lembro que me chamou a atenção que tinha muito material já naquela época. Hoje nem se fala, né? Mas muito material, tudo bem divididinho e tal. Vocês usavam a plataforma ali. Eu lembro que tinha algumas plataformas já naquela época, lá, o Local Falcon e tal, várias outras plataformas que eu já achei legal, chamou atenção, vi que eram caras e eu conseguia ter acesso. E eu lembro que algo que até hoje me chama atenção, quão engajado é o grupo, sabe? Porque eu lembro desde aquela época e hoje mais ainda. Eu entrei lá e mesmo que parecia que estava começando na época, não tinha tanta maturidade como tem hoje ainda, mas muita gente recepcionou e tal, e eu nunca tinha visto isso em grupos, outras mentorias que eu tava, sabe? Eram 15, 20 pessoas, 30, 40. Na época tinha muita gente já, muito case, muita gente maior que eu, então isso já animou, assim, sabe? Eu vi que não tava grande ali, tava bem pequeno. E aí eu cheguei, muita gente recebeu e tal, começou a conversar coisas e perguntar, e me chamava no particular. E aí depois a galera ia colocando negócio, indicação de gente para trabalhar aqui, indicação de cliente para quem era de tal nicho. Então eu vi que o negócio era bem diferente, sabe? Aí comecei a ficar ativo no grupo e tal, e desde então as coisas só melhoraram aí, né? Nossa, massa demais, cara. E indo mais pra frente aí, qual que é? Vamos lá. Então, você entrou na mentoria, eles estavam faturando uns 35, 40, mas com uma margem de lucro baixa, né? Teu ticket ali devia estar umas casas dos 2 mil por mês, que eu me lembro, né? Isso, aham, e assim, isso que eu até passei ali os números para vocês, como é que tava naquela época, isso que tinha uma ou outra que eu cobrava um pouquinho mais, assim, mas era um cliente ou outro que eu tinha um pouco maior, meio ao acaso, assim, sabe? Mas o nosso ticket, eu lembro na época, era 1.500 na média, quando era, eu lembro bem assim, isso eu lembro com bastante clareza. Para fazer tráfego ou social media, eu cobrava 1.497. Eu aprendi o 7 lá e tal, não cobrava 1.500, não cobrava preço cheio. Aí eu lembro que eu cobrava 1.500, 1.497. E só que do jeito que eu cobrava era, nossa, até eu dou risada se eu ver hoje, assim, sabe? Aí eu lembro que se a pessoa quisesse dois serviços, assim, tráfego e rede social, por exemplo, aí eu lembro que era 2.000. E Ah, aí é um um cardápio. 997. Não, esse aí É um era super. cardápio. Esse já era um negócio, um cliente melhor, assim, mais caro e tal, que eu dava importância, assim. E raríssimos casos, quando eu via que, meu Deus do céu, é um negócio super complexo, uma baita oportunidade e tal. Talvez vou ter que fazer site junto, vou ter que fazer um monte de coisa junto e tal. Aí eu cobrava 2.497. Mas aí eu não fazia, não precificava do jeito certo. Aí eu fazia site, fazia rede social, fazia um monte de coisa, pagava um monte de gente. Eu já trabalhava mais ou menos no modelo que eu trabalho hoje, assim, mas totalmente errada a precificação e tal. Eu lembro que tinha cliente assim que eu percebi que era quase prejuízo, sabe? Se eu fosse ver o que eu pagava de equipe, de software, enfim, versus o que ele me trazia, assim, o payback era em 6 meses, às vezes. E não tinha noção, né? Nenhuma, assim. E como é que tá a realidade hoje, Nicolas? Ah, completamente diferente, cara. Completamente diferente. Hoje, o nosso ticket médio está em mais ou menos em torno de 4 a 5 aí. Nos últimos contratos a gente tem fechado. Pô, mais que dobrou. Aham, mais que dobrou. 4,5, 5, 6 e pouco. A gente tem hoje cliente de 19 mil, 20 mil. Então mudou muito assim a realidade assim. Eu vejo que antes eu faturava pouco, lucrava pouco e me era estressado, sabe? Hoje, cara, tipo aqui, eu não tô eu moro em Curitiba, né, no Paraná. Eu não estou em Curitiba. Tava na Europa agora, fiquei 20 dias fora, na França, Espanha, Alemanha e tal, até comentei com vocês. E tem muito mais Eu vi os qualidade de vida, assim. stories. É, e fiz isso desde que entrei para mentoria todos os anos, aí algumas vezes, daí eu para fora. Então o negócio funciona, mas assim, em números, né? Hoje uma média os últimos clientes a gente está fechando na faixa de 4,5, 5, o último que a gente fechou agora, Por mês, 6.500. né?
Por mês, aham, por mês. Tem que especificar, porque só para contextualizar, galera, que tudo dentro da mentoria lá, a gente é por mês. Então, às vezes, Isso. a gente até esquece de falar que é por mês, mas tudo É, por aham, mês. isso aí. E aí tá mais ou menos essa faixa, assim, mas o ticket médio nosso hoje está em torno de 4. E aí a gente está, hoje assim, variam, né? A gente tem vários serviços, a maioria, grande parte deles, são serviços recorrentes ali, mas tem vários outros serviços que são, assim, de menor valor agregado, às vezes, mas que a gente vende de formas pontuais, umas consultorias estratégicas aí, que a gente tem hoje líderes na equipe, enfim. E além disso, das consultorias, a gente também tem um outro braço de captação, a gente faz sites também, projetos um pouco maiores aí. Então, isso também vai puxando o faturamento, às vezes, para cima, são outros braços, mas recorrente assim mesmo. A gente tem pelo menos 120, 130, 140 mil por mês aí de faturamento agora. 120 mil recorrente, hein, galera? Da Isso, recorrência. isso. Inclusive E esse como é mês aí, que. pode falar. Oi? Não, não, eu ia comentar que esse mês, por exemplo, a gente tá em 115 ali fechando. Tem mais umas vendas agora que vão acontecer essa semana aí, que a gente, inclusive, também todos esses aspectos, tanto internos, externos, de prospecção, nosso próprio marketing, enfim, precificação, tudo isso a gente vê na mentoria lá. Mas essa demanda que a gente foi gerando agora, por exemplo, as coisas fluem por conta. Eu ainda gosto muito do comercial, então os fechamentos eu ainda faço, mas o processo flui muito melhor, assim. Então tem alguns fechamentos essa semana. Vou, inclusive, viajar para algumas reuniões presenciais para fazer fechamento e tal. Mas a gente hoje fecha na média de 120 e pouco, 130 mil aí por mês, com mais ou menos aí 40, 43, 44% de margem, né? Então fica em torno dos 50 mil aí de lucro líquido, né? Se a gente tirar os Olha aí. impostos, tirar o que a gente paga na mentoria, tirar tudo isso. Enfim, então dá mais ou menos em torno disso. E uma realidade totalmente diferente, assim. Se eu fosse ver, até pensei esses dias, não era o que eu faturava antes, o que a gente tem de lucro líquido hoje, né? Então, foi uma transformação bem, bem grande, assim, cara, bem significativa. E se for ver, praticamente de um ano para outro, né? Caraca, olha aí. Quantos anos tu tem, Nicolas? Hoje, 23. 23, ó, galera. 23 anos, cara. Meu Deus. 23 anos, pessoal. E olha o nível que ele já tá de conhecimento do negócio dele, né? Pô, tá com cabeça de empresário. Tu vai voar, meu amigo. Vai voar, cara. Só começa Vamos aí. juntos aí, isso aí. Pessoal, quem tem pergunta aí pro Nicolas? Manda no chat aí que eu vou ler algumas perguntas aqui para ele. E na sequência eu abro para vocês fazer perguntas para mim e pro Bins aí. Olha lá, o William mandou, me impulsiona porque eu tenho a mesma idade. Legal, cara. É, quantos funcionários na agência, Nicolas? Perguntou aqui a Fabiana. Hoje temos 14 fixos, né? Aí a gente tem mais uns PJs e tudo, mas hoje fixos são eu mais 14 pessoas. Faltou falar seu nicho. Hoje Qual a que é gente o nicho? atua no nicho de turismo. Então a gente atende grandes parques de turismo, atrações turísticas, assim. A maioria fica no Paraná, né? Mas alguns também fora do Paraná aí. Então atrações tipo o Beto Carreiro, tipo esses parques turísticos principalmente aí, redes grandes de turismo. Hoje é o nosso nicho. Boa. Quanto tempo no mercado? A Vanessa perguntou aqui. Vai fazer 5 anos agora em junho. Então, desde que eu falei para vocês, desde os meus 18 aí eu estava com a gente. Mas foram 2 anos, nem caminhando direito, né? Foi só tropeçando os primeiros 2 anos aí. Aí depois, no terceiro ano, eu consegui aumentar o faturamento para mais ou menos esses 30, 35 mil, 40 mil que eu falei para vocês. Fiquei um ano estagnado nisso, não crescia, bati 50, voltei para 35, 40, fiquei nisso um ano mesmo. Eu lembro que foi de outubro que eu bati isso até outro outubro de 2024. Eu fiquei nesses 35, 40. E aí depois disso, nesse último ano aí, um ano e meio mais ou menos, que a gente mais do que dobrou, triplicou praticamente o tamanho aí, né? Qual foi o ponto de virada? O Rick Senhorini perguntou. Qual foi o ponto de virada das suas entregas e valores que cobrava para hoje? Um ticket maior e menos trabalho. Aquela virada de chave. Eu acredito que assim, o primeiro ponto que eu percebi assim que mudou muito foi a confiança na hora de entregar, né? Quando eu entrei para a mentoria, né, e fui passando todas as coisas para o time, a gente foi organizando o processo e tal, eu vi com muito mais clareza as coisas. A gente consegue fazer, a gente tem um método, funciona dessa forma, a pessoa vende, a gente cria processo, organiza dessa forma, entrega assim. E toda essa questão de ter o método, ter os pilares todos do método, ver se o cliente e acompanhar o quão bem ele vai se desenvolvendo no método também, olhar para essas coisas, criar esses processos. Então, dá muito mais segurança, porque hoje eu sei como que um cliente entra, como que ele olha para nós, como que ele chega, como que ele chama, quando ele entra, todos os processos dele, quanto tempo em média demora para ele ter resultado, todos os possíveis problemas que ele vai ter, todas as objeções que ele vai ter, porque a gente já tem muito mais confiança na hora da entrega e a gente já, mesmo antes, né, quando a gente começou,
Só por olhar para isso, por antecipar essas coisas, pensar nessa jornada toda, eu tinha confiança na hora de vender, né? Então, eu sabia que eu ia vender para o cara ali, para a pessoa, para o dono da empresa, e ele ia ter resultado, né? E a gente, inclusive, tem algumas coisas mais avançadas nas propostas aí, algumas garantias que a gente oferece de uma forma bem estratégica, a forma que a gente se posiciona, alguns diferenciais estratégicos que a gente coloca, o fato de ter um método, de estar nichado. Mas é muito posicionamento, assim. Porque eu digo assim, se for ver na prática mesmo o que é entregue, claro que mudou e a qualidade é outra, mas não na essência, assim, não mudou da água para o vinho. Eu não estou vendendo iPhone agora, eu continuo vendendo marketing da forma que eu estou vendendo, que eu estava vendendo. Só que é o posicionamento, a forma de a gente ter um método, a confiança de entregar, saber que vai entregar e vai gerar resultado, ter muitos outros cases depois com o tempo, vocês vão perceber isso. Então, tudo isso agrega para hoje, a gente tem que nem um grupo aí que a gente atende hoje, 19 mil eles pagam para nós, para fazer as redes sociais e o tráfego, todos os meses. Então, para chegar nesse nível de confiança aí, a gente vai construindo aos poucos aí, mas funciona, né? É um tijolinho que a gente vai colocando aí. Cada mês a gente coloca um, mas no final a gente constrói um negócio bem legal. Boa. Tem gente perguntando do seu método, Nicolas. Se puder dar uma resumida, uma tangibilizada aí pra galera. Como é Aham. que funciona? Inclusive, depois eu nunca tive contato com método assim, né? Sempre vi muita gente comentando e tal, mas para mim nunca foi fácil de desenvolver um método assim. E é legal até a forma que é nos ensinado isso na mentoria de desenvolver o método, uma forma simples, é um acrônimo, né? Então, são algumas letras ali, você define o método. A gente definiu o nosso. Primeiro, a gente foi na raiz, né? Realmente o que que a gente entrega, no que é pautado o nosso método. Então, por exemplo, para o nosso nicho o que que é importante a empresa ter, a atração ter. Então, tem alguns pilares em específico aí que a gente preza, às vezes, muito mais do que outros nichos, então é legal, né, sempre avaliar isso primeiro. E aí, com base nisso, por exemplo, vamos supor, para um restaurante, vai ser muito interessante ter um cardápio digital legal, posicionamento em iFood. Então, esse, de repente, pode ser um pilar, né, que vai ser olhado, vai ser investigado. Então, para cada nicho, vão ter alguns pilares que vocês, conforme forem entendendo aí, já conhecerem, às vezes, um pouco do nicho também, vocês vão desenvolvendo isso. E a gente desenvolveu alguns pilares aqui. O nome da agência é Taurus, até como está no meu nome aqui do Zoom. E aí, para cada letra, a gente tem uma certinho um pilar do método, e depois a gente cria como se fosse um gráfico de teia. Eu lembro até quando a Mari aí da Supersal explicou uma vez no evento de 2024 ainda. Ela explicou e tal, e mostrou como é que é aplicado e acompanhado o método de vocês. E eu achei super legal, assim, a gente desenvolveu. Na época, algumas coisas eram bem resistentes, assim, até para nichar na época e tal. E eu percebi que é muito bom, pessoal, confiar, soltem as coisas, confiem no que eles passem para vocês aí. Eu digo com segurança, assim, com certeza. Eu vim aqui de bom tom, voluntariamente falar para vocês, porque eu acredito muito no que entrega, assim. E ano passado, agora, faz 3, 4 meses, pegar a plaquinha dos 100 mil, assim, foi muito gratificante e eu sei que funciona. Então, entregando o método da forma certa, vocês vão ver que é muito, entre aspas, fácil de desenvolver ele ali, de vocês conseguirem ter isso por conta própria, né? É só uma forma de envelopar o que vocês fazem bem hoje e vão começar a fazer bem. E dá muito mais confiança, porque o cliente vê o método. É a mesma, entre aspas, a mesma coisa que vocês entregavam. Mas agora é um método, é vendido como um método, não como um serviço. Então é outra pegada, é bem diferente, assim, e por isso também vocês conseguem cobrar muito mais, né? Olha aí, ó. E mostrando aqui de novo, olha aqui o Nicolas recebendo aqui, junto comigo e com o Bindes, a placa do 100K, né? Ultra Black, a gente chama de Ultra Black. Quem baixa aí os 100 mil por mês, recorrente. É isso E aí. foi, e foi recorrente aí, graças a Deus, né? Desde aquela época aí. Não foi uma vez só, né? Pois é, pois é. Então, pô, legal, Nicolas. E por último, cara, o que que você. Teve uma pergunta aqui, cara, que se você tivesse começando há um ano, o que que você faria, né? O que que você faria, sabendo o que você sabe hoje, se pudesse voltar um pouco atrás, o que que você teria feito diferente? Nossa, eu vejo que, acho que assim, ajeitar o mínimo, eu sempre pensei muito antes de fazer as coisas, né? E depois de ter um método, ter um embasamento legal aí com vocês, eu aprendi a soltar um pouco mais e vender e organizando as coisas, né? Mas eu vejo que, assim, já começaria nichado com posicionamento específico para isso. Seria muito importante já deixar esse posicionamento bem claro em rede social e tudo. Depois que iniciou isso, já iniciou posicionado. Algo que parece que toma muito tempo, mas é rápido, assim. Fazer, por exemplo, um Ultra Canvas, algo similar ao que a gente faz na mentoria, né? Então, definir alguns pilares, algumas coisas principais, mapear algumas coisas bem importantes, algo rápido de ser feito ali, só inicial, para que vocês consigam começar. E depois disso, já começar, por ter um posicionamento nichado, por ter toda a comunicação, pensar num método já,
fica muito mais fácil prospectar até, chegar em pessoas, em eventos, em associações que sejam do seu nicho aí, e realmente meter a cara. O que eu fiz, que me fez crescer até os 40 e continuo fazendo até hoje, é estar em muitos ambientes, assim, com muita gente que pode indicar, mesmo que não sejam pessoas que você consiga fechar. Não é essa a ideia. Mas as pessoas que elas conhecem, com certeza podem fechar contigo, né? Então, para mim, o que virou muito a chave, e faria de novo da mesma forma, é entrar em muito grupo, né? Então, hoje, pela nossa estrutura, não vejo que faz muito sentido eu estar presente, né? Mais comercial nosso e tudo, mas BNI, por exemplo, grupos de networking como BNI, ou muitos cursos que eu fiz, assim, para empresários, para gente que trabalha com marketing aí, é fenomenal que a gente consegue entregar e atender vários empresários aí, e filtrar já pelo nicho de vocês. Então, acho que é desenvolver o mínimo possível e se posicionar para vocês já conseguirem atender e sair vendendo. Sair vendendo, depois vocês vão conseguir, até pela mentoria, vocês vão perceber como construir a equipe, mas nada vai funcionar se vocês não tiverem venda caindo aí, dinheiro entrando. Então, seria o principal, Pô, show demais, né? Nicolas. Obrigado por ter compartilhado aí tua trajetória, ter inspirado as pessoas aí, pô. Ver você tão novo aí, 23 anos já arrebentando, deixa a gente muito feliz de ter impactado de alguma forma aí tua trajetória. Obviamente, muito mérito seu, com certeza. Né? Eu costumo falar que, cara, para uma mentoria dar certo, nunca é só o mentor e nunca também é só o mentorado, né? É um conjunto aí de responsabilidade compartilhada aí e fico muito feliz de ter visto o seu crescimento aqui dentro. E um crescimento que os números, eles tangibilizam, né, o resultado que você está tendo. Mas seu É uma resultado consequência, né? exatamente, é mais do que os números, cara. Tu entender o seu negócio, você pensar como empresário, saber se posicionar, saber como é que faz uma venda, como é que você toca a operação, margem de lucro, etc. Então é um conhecimento que mostra que o teu resultado não é uma casinha de palha que você construiu, você está construindo uma casa de tijolos, né? Aham, Então exatamente. é um negócio sólido, né, pessoal? A gente fala muito aqui de negócio sólido, não é você ter um negócio que fatura. Não adianta, cara. Tem muita agência que é voo de galinha, que a gente fala. Agência que faturou muito alto e depois não está faturando mais nada, né? Galinha que vai voar, sobe aqui e depois cai, né? Não, cara, você construi um negócio de verdade. E para isso tem que ter base, tem que ter Aham. os pontos aí que a gente tem mostrado aqui para vocês durante o curso Oceano Azul das agências, que está só começando. Nicolas, obrigado, hein, cara. Valeu aí, boa noite. Valeu, Nicolas. Vamos E mandar uma semana que vem você energia vai aqui estar pro. aqui, Eu que né? agradeço. A gente vai te encontrar semana que vem aqui. Isso aí, É, tô em Brasília semana que vem aí, pro Massa. Master. Nicolas hoje faz Isso parte aí. do nosso Master Ultra. Lembra que eu mostrei lá a escadinha, né? Hoje ele faz parte do nosso grupo avançado aí de agências, que é o Master Ultra, e vai estar presencialmente com a gente no nosso evento presencial do Master Ultra. Pessoal, Boa. vamos mandar uma energia no chat aí. Se inspirou você, essa história do Nicolas, manda aí no chat um 23 agradecimento. anos, hein, meus amigos? Bom demais. Obrigado, hein, Nicolas. Obrigado, Boa noite pra pessoal. você, cara. Obrigado. Imagina, eu que Show, agradeço, valeu, pessoal. Nicolas. Obrigadão, Gui. Obrigadão, Bintes. Abração pra Valeu. vocês aí. Tamo junto.